Aqui, com o motor no cavalete, na bancada, fica muito mais fácil a visualização dos principais componentes do gerenciamento eletrônico. Claro, vamos vê-los em detalhes ainda no próprio veículo, principalmente a parte dos injetores, mas alguns sensores ficam um pouco escondidos devido ao próprio espaço físico no compartimento do motor. Primeiro, vamos destacar os dois sensores em relação à rotação e fase do motor. Na parte posterior do bloco do motor, na parte de trás, temos o sensor de rotação e a roda dentada. O principal sensor do gerenciamento eletrônico é o sensor de rotação. Observem que ele aponta diretamente para a roda dentada, que é encaixada sob pressão e ferramenta de sincronismo no eixo virabrequim. A remoção do sensor é simples. Com um único parafuso de fixação, temos a sua retirada, mesmo com o motor montado no veículo. Não há necessidade de remoção do motor para retirar o sensor de rotação. Agora, a roda dentada, essa sim, precisa ser removido por completo o motor do veículo para a sua extração e depois instalação com ferramenta específica. E na parte dianteira, temos o sensor que indica a fase do único comando de válvulas deste motor. Observe em detalhe o pequeno sensor de fase do tipo Hall e o seu chicote vem aqui na parte posterior da bomba de alta. Então aqui os 3 pinos do sinal digital, que é o sensor de fase do motor, assim como o sensor de rotação, ambos são de efeito Hall. Na lateral direita deste motor 2.0, temos alguns componentes importantes. Primeiro, sensor de temperatura da entrada da tubulação de escapamento. Todo o monitoramento do sistema de filtro particulado e catalisador é através de sensores de temperatura antes e depois. Portanto, temos aqui no compartimento do motor o primeiro sensor de temperatura desses gases do escapamento. Toda a tubulação de escapamento e o sensor de temperatura primário antes mesmo das 2 turbinas. E aqui o seu conector elétrico de 2 fios. Ainda na lateral do cabeçote, temos o interruptor de pressão de óleo, onde utilizamos o manômetro para fazer a medição da pressão do sistema de lubrificação do motor. Lembrando sempre, óleo de motor específico para esta geração, principalmente a partir de 2012. Tem uma norma específica Volkswagen e aqui temos 7 litros aplicados neste motor. Interruptor de pressão da luz do óleo, um único fio. É o interruptor que indica a pressão do sistema de lubrificação, a aplicação do lubrificante correto. Para os motores a partir de 2012, é o VW50700. 7 litros são utilizados neste motor. Como este motor é um motor biturbo, temos as 2 turbinas posicionadas na lateral direita do motor, temos as válvulas de regulagem e entrada e saída das turbinas. Então temos as válvulas Watergate, uma através da própria depressão, acionada pela unidade de comando do motor, e outra eletrônica. E temos regulagens importantes. Veremos agora em detalhes os ajustes dessas 2 regulagens das válvulas Watergate. Esta regulagem muito importante da válvula Watergate requer o seguinte procedimento. Na tomada de vácuo, devemos aplicar 390 mm HG com a bomba de vácuo, a haste irá se movimentar e a válvula deverá estar totalmente fechada.
Para esse ajuste, basta soltar a contraporca e atuar na porca traseira. O ajuste dessa válvula Watergate, que tem um sensor de posição, é com a aplicação de vácuo através da bomba de vácuo no valor de 500 milibar ou 500 milímetro Hg por este orifício e pegaremos o sinal de retorno aqui no próprio sensor. Este valor do sinal de retorno através do multímetro automotivo deve ser de 0,75 volts. Através dessa porca e contraporca, podemos fazer o ajuste dessa válvula Watergate, sempre lembrando que aqui é pelo retorno do sensor, que tem que ser no valor de 0,75 volts. Na lateral esquerda deste bloco do motor, em ferro fundido, cabeçote em alumínio e cárter do motor, também em liga de alumínio, nós temos o coletor de admissão e o corpo de borboleta. Mas atenção, amigo reparador, esse corpo de borboleta não é para controlar a rotação do motor, igual ocorre em motores ciclo Otto. Nada disso. É para ele controlar a pressão positiva em algumas situações em que entra o turbo. Porque no motor diesel, o controle da rotação do motor não é pela entrada de ar. O controle aqui é pela injeção de combustível controlada eletronicamente pela unidade EDC. Ainda aqui nessa lateral temos a bomba de alta pressão e o seu regulador de dosagem, ou seja, faz o controle do retorno do combustível, que veremos agora em detalhes. Corpo de borboleta, que é um atuador e dois sensores ao mesmo tempo, e observem que ele é normalmente aberto, o que representa muita diferença em relação aos motores ciclo Otto. Então ele não regula a entrada de ar, ele é para ajustes de pressão positiva ou depressão no circuito. Junto da bomba de alta, bomba mecânica, temos a válvula de dosagem. Dois fios controlados pela unidade do motor, a unidade de controle do gerenciamento eletrônico, e aqui esta válvula que faz a dosagem do combustível na bomba de alta. Vejam em detalhes os pré-filtros desta válvula. Também na parte traseira, junto da flange de água, temos o sensor de temperatura do sistema de arrefecimento. Sensor de temperatura do arrefecimento, dois fios apenas. Trava plástica. E o sensor que mede a temperatura do líquido de arrefecimento. A unidade de controle monitora enviando 5 volts e aterramento. De acordo com a variação de temperatura do líquido, haverá variação da resistência elétrica do sensor, automaticamente a variação da tensão elétrica que chega até a unidade de controle. E ela converte este valor em graus Celsius.